Olá, Boletim Entrevista no Ar. E a nossa Constituição vigente é de 1988, mas em março desse ano, a primeira Constituição do Brasil, feita lá em 1824, faz 200 anos. E para relembrar um pouco essa história, eu estou aqui com o professor Edgar Solano, ele é mestre e doutor em Filosofia do Direito. Bem-vindo, Edgar. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, senhor, por estar aqui. Para a gente começar, vamos voltar nessa história. Como é que foi composta essa Constituição? Na primeira Constituição do Brasil, de 1824, ela foi convocada por uma Assembleia Constituinte já antes da independência, por José Bonifácio. Engraçado isso. Porém, só em 1823 é que foi montada essa Assembleia Constituinte para fazer a nossa Constituição. A grande preocupação com a recente independência do Brasil foi que o Brasil não se fragmentasse como estava acontecendo com os outros países aqui do lado. Então, queriam uma Constituição que firmasse o Brasil todo, em todo o seu território. Porém, durante todo o ano de 1823, a Constituinte elaborou um texto, a famosa Carta da Mandioca, e esse texto chocou-se diretamente com o pensamento, com as exigências de Dom Pedro I, que apesar de ter uma Constituição no Brasil, ainda mantinha muitas coisas do período colonial. E chegou em novembro de 1823, ele mandou dissolver a Constituinte, prendeu inclusive José Bonifácio, que estava lá no meio, e aí ele juntou 10 juristas amigos deles e ele fez esta primeira carta, vamos dizer, constitucional nossa, que foi promulgada no dia 25 de março de 1824. Promulgada não, desculpe, outorgada, porque promulgada é quando há o debate, discussão. Ela foi outorgada. O senhor mencionou um pouco antes, né, que ela foi imposta pelo imperador. Imposta. Por isso que nós dizemos que essa primeira Constituição é outorgada, não promulgada. A primeira Constituição, e muitos acham que é a primeira mesmo, foi de 1891. Essa foi promulgada. Houve uma Assembleia Constituinte, houve um debate, houve defesa de interesses lá e cá, e por final uma promulgação. Essa de 1824, na verdade, foi uma construção jurídica feita pelo imperador, feita por uns juristas amigos do imperador, e ele outorgou aquilo goela abaixo para todo o nosso Brasil. E qual foi o caminho da Constituição até chegar na nossa vigente agora? Nós já estamos na nossa 7ª Constituição. Engraçado que os Estados Unidos só teve uma. E nós já estamos na nossa 7ª e já estão pensando em dar uma reformada geral. O caminho foi longo. Primeiro, nós tivemos que abandonar a nossa mentalidade de colônia. Depois, nós tivemos que abandonar um pouco a nossa ideia de latifúndios, de oligarquia, até chegar agora a essa de 1988, que é uma verdadeira Constituição democrática, principalmente com seus artigos 5º e 7º, que fazem a defesa da nossa população. E essa atualização, vamos dizer assim, é fundamental para a gente atender o povo como é agora, né? Sim, a Constituição americana, como eu já citei, está na primeira porque ela é uma Constituição de princípios. Ela é regida por princípios. Então, raramente se mudam os princípios e quando se modificam são muito poucos. Poucas emendas, vamos dizer assim. Já a nossa Constituição, infelizmente, é uma Constituição receitinha de bolo. Então, mudou a situação, você tem que mudar a Constituição. Ao invés de fazer uma Constituição de princípios, com isso não estou querendo dizer que a Constituição americana é melhor. Ela foi construída de uma outra maneira. Ao invés da nossa Constituição também ser uma Constituição de princípios, ela é uma receitinha de bolo. E cada vez que você muda a situação do bolo, você tem que mudar o texto também. Perfeito, Solano. Queria te agradecer pela sua presença, por Sempre essa super aula de história. Sempre estarei à disposição. Muito obrigada. Foi realmente uma super aula de história, a gente relembrar tudo isso, conhecer essa parte do nosso país, né? De volta ao estúdio.